Bom dia, queridos, graça e paz, mais um dia da Escola Sabatina que nós iremos estudar essa lição maravilhosa que vem trazendo como tema essa semana, Brincando de Deus. Vamos orar para a leitura da palavra que está aqui no livro de Isaías, o capítulo 9. O capítulo 9 vai ser o verso para a gente colocar na memória, vai ser o capítulo da gente memorizar. O capítulo 25 e o versículo 9 em diante. Graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais uma leitura especial da lição onde vamos compreender as profecias aqui contidas, para que assim possamos crescer mais e mais na tua graça, na tua misericórdia. Em nome de Jesus, abençoa a todos que vê este áudio, este vídeo, em nome do Senhor. Amém. Muito bem, queridos, vamos para Isaías, como eu falei, é o verso para a gente guardar durante toda a semana. Isaías 25, 9 diz assim: Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e nos salvará, este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Como eu falei, queridos, o tema 6 da lição dessa semana, Brincando de Deus. O que será que esse tema nos fará, nos dirá? O que nós iremos aprender aqui? Depois, querido, conta-nos uma história aqui, que depois que um pastor pregou um profundo sermão sobre o orgulho, diz que uma senhora que tinha ouvido esse pregador falar, o esperou para ele sair, então conversar com ele. Ela lhe disse que estava muito angustiada e que gostaria de confessar um grande pecado. Agora, qual pecado? O pastor lhe perguntou. Então o pastor lhe perguntou: qual o pecado, senhora? E ela respondeu: o pecado do orgulho, pois sentei-me por 1 hora diante do espelho, alguns dias atrás, admirando a minha beleza. Então o pastor olhou para ela assim e respondeu: isso não é pecado do orgulho, senhora. Isso não é o pecado do orgulho, mas sim o pecado da imaginação. Já parou para pensar nisso? Desde que o pecado nasceu no coração de um anjo poderoso chamado Lúcifer, o orgulho não respeita mais limites da realidade. Esse problema é visto da pior maneira possível nos que nutrem um orgulho espiritual, uma característica bastante lamentável em seres tão corrompidos, cuja salvação pode apenas ser encontrada nas obras de outro em seu favor. Então, nós vamos comentar um bocado essa semana sobre o orgulho. Eu estou lendo a parte de sábado, lendo o verso para memorizar. Mas agora nós vamos para a parte do dia, que é a parte de domingo, né? O verso para memorizar a parte de sábado é apenas um resumo entre as duas pausas desses 2 dias. Mas agora vamos para o tema do dia, que é sentença contra as nações. Eu gostaria então de ler com vocês aqui, que vocês pegassem as suas Bíblias e lessem Isaías capítulo 13, versículo 1. Porque lá em Isaías 13 é apresentado como o autor dessa nova secção do seu livro. E a lição nos chama a comparar Isaías capítulo 1 com o versículo 2, onde o Senhor ali, ele dá assim algumas sentenças contra as nações, em especial a Assíria e várias outras nações também. O capítulo 13, 23, contém oráculos dos juízos contra as nações. Agora aqui tem uma pergunta para mim, uma pergunta para nós aprendermos. Por que as profecias contra as nações têm início com a Babilônia? Assinale a alternativa correta. Letra A, porque o povo precisava perceber um perigo menos evidente na época? Ou porque a Babilônia seria a primeira nação a ser destruída? É para pensar e responder. Comente aqui no EJS Arapiraca, que é o seu canal, e agora com a lição da Bíblia, onde todos os dias nós vamos ler a palavra do Senhor, nós vamos ler a maior de todas as lições, que é a Bíblia Sagrada, não é? E ler também esse material aqui, chamado de lição da Escola Sabatina, ou Escola Sabatina.
Mas vamos para o tema. Então a pergunta ficou no ar. Em Isaías 10, do 5 ao 34, já havia assim sido anunciados juízos contra a Síria, que representava o maior perigo nos dias de Isaías. Ou seja, na época de Isaías, a Síria era um dos grandes perigos. Tanto é que o Tiglat-Pileser era o rei dessa nação, e o nosso rei da época lá, chamado Acais, que dominava o povo de Judá, tentou fazer uma ligação com ele, não é? Um acordo, enfim, para destruir outras nações aí, os seus irmãos. Mas esse acordo a gente já viu que não deu certo, não é? Em Isaías 10, dos versículos 5 a 34, já havia sido anunciado os juízos contra a Assíria, que representava o maior perigo nos dias de Isaías. Embora Isaías 14, 24 a 27 reitere brevemente o plano do Senhor de destruir a potência assíria, os capítulos 13 a 23 tratam principalmente de outra ameaça, sendo a advertência sobre Babilônia a mais importante. Babilônia, queridos, era uma nação dotada de um rico e antigo legado cultural, também um legado religioso, além de um legado político. Babilônia, posteriormente, surgiu como a superpotência que conquistou e exilou o povo de Judá, o povo judeu. Mas da perspectiva humana, do tempo de Isaías, não era facilmente perceptível que Babilônia um dia ameaçaria o povo de Deus. Porém, durante grande parte do ministério de Isaías, que era o profeta da época, a Assíria dominou a Babilônia. Então, a partir do ano 728 a.C., quando o terceiro rei, Tiglat-Pileser, tomou Babilônia e foi proclamado o seu rei sob o nome de Pulu, que está em 2 Reis 15, 29, 15 e 19, depois vocês leiam, e 1 Crônicas 5, 26, né? Proclamado ali então o seu rei, os reis da Assíria retomaram Babilônia diversas vezes. Aí aqui nós temos uma lista dos tempos em que Babilônia foi tomada. Em 710 a.C., em 702 a.C., em 689 a.C. e também em 648 a.C. Contudo, queridos e queridas irmãs e amigos, ela acabaria se tornando a grande superpotência na região, o poder que destruiria o reino de Judá. Essa foi a parte de domingo. Parte essa que ainda tem algumas perguntas para a gente pensar aqui na parte de domingo, onde a lição diz assim: leia Gênesis, leia Isaías 14, leia Isaías capítulo 13. A linguagem é forte, porque um Deus amoroso faz essas coisas, ou permite que elas aconteçam. Que coisas, irmão? Lembrando que a Síria aqui estava sendo um instrumento que Deus estava usando para trazer o povo de volta, o povo dele, o povo que não queria se voltar. Certamente algumas pessoas inocentes também sofreriam, não é mesmo? Em Isaías 13 a 16, o contexto da Bíblia que falam da ira do Senhor contra o pecado e o mal, revelam também sobre a natureza odiosa do pecado e do mal. São perguntas para a gente refletir. Continuemos aqui na parte de segunda-feira, que tem como tema a decadência da Grande Babilônia.
Vou pedir para os irmãos, para os queridos e queridas irmãs, ler Isaías capítulo 13, versículo do 2 ao 22. A lição começa dizendo: em 626 a.C., o caldeu Nabopolassar, ou babilônio, Nabopolassar, restaurou a glória da Babilônia, a glória babilônica, ao tornar-se rei de Babilônia, iniciando assim a dinastia Neobabilônia e a participação com a Média, ou os médios. Na derrota da Assíria, seu filho Nabucodonosor II foi o rei que conquistou e exilou Judá. Pergunta para mim e para você, para responder com o livro de Daniel, capítulo 5. Como foi que Babilônia finalmente acabou? Em 539 a.C., quando Ciro o Persa conquistou Babilônia para o Império Medo-Persa, de acordo com Daniel 5, a cidade perdeu sua independência para sempre. Então, em 482 a.C., o rei Xerxes I reprimiu brutalmente uma revolta de Babilônia contra o domínio persa. Ele removeu a estátua de Marduk, o deus principal, e parece ter danificado algumas fortificações e templo. Porém, Alexandre o Grande tomou sem esforço Babilônia dos persas em 334 a.C. E apesar de seu efêmero sonho de fazer de Babilônia sua capital oriental, a cidade declinou ao longo de vários séculos. Em 189 ou no 198 a.C., o romano Sétimo Severo encontrou a Babilônia completamente deserta. Portanto, a grande cidade terminou abandonada. Hoje, alguns moradores iraquianos moram em partes do que antes era o local chamado de Babilônia, mas não reconstruíram mais a cidade. A destruição de Babilônia, descrita em Isaías 13, libertaria os descendentes de Jacó, que foram oprimidos por essa cidade. Isaías 14, verso 1 a 3. Isso foi cumprido quando Ciro conquistou Babilônia em 539 a.C. Embora ele, Ciro, não tivesse destruído aquele, foi o início de seu fim. E a cidade, nunca mais ameaçou o povo de Deus. Isaías 13 dramatiza então a queda de Babilônia como um juízo divino. Os guerreiros que tomariam a cidade seriam agentes de Deus. Isaías 13, 2 a 5. O tempo do juízo é chamado de o dia do Senhor. Isaías 13, versículos 6 a 9, fala sobre isso. E a ira de Deus é tão poderosa que afeta as estrelas, afeta o sol, a lua e os céus e a terra. De acordo com Isaías 13, versículo 10 a 13. Então, compare com Juízes, capítulo 5, em que o cântico de Débora e Baruque, ou Baraque, descreve o Senhor ainda com tremor da terra e a chuva dos céus. Juízes 5, versículo 4. Juízes 5, 20 retrata os elementos da natureza, inclusive as estrelas, lutando contra o opressor estrangeiro. Imagine uma pessoa que tivesse vivido na Babilônia no auge de sua glória e tivesse lido estas palavras de Isaías 13.
particularmente Isaías 13, verso 19 a 22, essas palavras teriam soado como tolas e impossíveis de acontecer. Então, quais outras profecias ainda não cumpridas parecem tolas e impossíveis para nós hoje? No entanto, por que seríamos tolos se a rejeitássemos? Essa é a pergunta para a gente pensar na parte de segunda-feira. Hoje, querido, terça-feira, 2 de fevereiro, a lição traz como tema a queda do rei do monte. E aí nós vamos começar lendo Isaías 14. Em resposta à queda de Babilônia, em Isaías 13, que libertou o povo de Deus, em Isaías 14, verso 4 a 23, proferiu um insulto simbólico contra o rei da Babilônia. Em Malaquias 2, 4 e Abacuque 2, 6. Este insulto é poético e não deveria ser lido literalmente, ou seja, é uma alegoria, né? Pois retrata reis mortos cumprindo ou cumprimentando o seu novo colega no reino da morte, em que lares e vermes eram sua cama e sua coberta. Em Isaías 14, versículo 9 a 11, essa era uma forma dramática de dizer ao altivo rei que ele seria derrubado, assim como outros orgulhosos reis antes dele. Não é uma explicação sobre a condição dos mortos. Alguns podem pegar esse texto e vir falar sobre esse tema, na verdade não é. Como Isaías 14, 12 a 14 poderia ser aplicado a um rei da Babilônia. Vamos estudar a lição? Bora aprender uma lição? Os reis, queridos, babilônicos, não sofreriam de falta de autoestima, de acordo com Daniel, capítulo 4, versículo 5, mas ter a aspiração de ser semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, verso 14, ultrapassavam até mesmo o cego, o ego mais inflado. Embora os reis alegassem ter fortes relações com os deuses, eles eram subvertentes a eles. Isso era dramaticamente demonstrado todos os anos no 5º dia do festival do Ano Novo de Babilônia, no qual o rei era obrigado a remover suas insígnias reais antes de se aproximar da estátua de Marduk, a fim de que sua monarquia pudesse ser reafirmada. A ideia de tomar o lugar mesmo de um deus menor teria sido vista como louca e suicida. Assim como em Isaías 14, Ezequiel 28 identifica a audaciosa arrogância com o governante de uma cidade. A destruição nesse texto também ultrapassava a de um monarca terrestre, e a mira de Deus, ou a ira de Deus, é isso mesmo, e a mira de Deus fica mais nítida. O orgulhoso soberano estava no jardim do Éden. Era um querubim ungido e cobridor, guardião. Estava no Monte Santo de Deus, foi perfeito desde o dia em que havia sido criado, até que se achou o pecado nele. Então ele foi expulso por Deus e acabará sendo destruído pelo fogo. Ezequiel 28, 12 a 18. Aplicado a qualquer ser humano, os termos específicos desse
dessa retórica são tão simbólicas que não tem sentido. Mas em Apocalipse 12, 7 a 9, fala de um ser poderoso que foi expulso do céu com os seus anjos, Satanás, o sedutor de todo o povo, o sedutor poderoso de todo o mundo. Apocalipse 12, 9. Que enganou Eva no Éden, em Gênesis 3. Satanás tem uma imaginação orgulhosa. Você diz: sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares, mas você é um homem e não Deus. Ezequiel 28, 2. A morte de Satanás provará que ele não é um Deus. Ele perecerá no lago de fogo, Apocalipse 20, 10, para nunca mais assombrar o universo. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Bom dia, queridos, graça e paz. Mais um dia da lição da Escola Sabatina, hoje quarta-feira, e começa com o tema A Porta dos Céus. Abram a Bíblia em Isaías 13, versículo 14. Em Isaías 14, uma combinação de um insulto contra Satanás, a caída, estrelas da manhã, o filho da alva, Isaías 14, 12, e um insulto contra o rei de Babilônia. Por quê? Compare então com Apocalipse 12, de 1 a 9, em que um dragão identificado como Satanás, Apocalipse 12, 9, tenta destruir uma criança assim que ela nasce. Em Apocalipse 12, versículo 5, a criança é Cristo, mas foi o rei Herodes que tentou matar Jesus quando ele era bebê, de acordo com Mateus capítulo 2. Portanto, o dragão é Satanás. E também o poder romano representado por Herodes, pois Satanás usa o agente humano. Satanás também era o poder por trás do rei de Babilônia e do príncipe de Tiro. Agora tem uma pergunta para nós hoje. Por que Babilônia se refere posteriormente a Roma? 1 Pedro 5, versículo 13. E há um poder maligno no Apocalipse 14, versículo 8, 16, 19, 17, 5. Assim como a Babilônia literal, Roma também e a Babilônia de Apocalipse são poderes orgulhosos e cruéis que oprimiram os fiéis de Deus. Em Apocalipse 17, 6, a Babilônia espiritual está embriagada com o sangue dos santos. Esse poder, ou esses poderes, se rebelaram contra Deus. Uma ideia implicará ou implícita no próprio nome Babilônia. Na língua babilônica, o nome é Babi ou Babli, que significa a porta dos deuses, reiterando-se ao local ou referindo-se ao local de acesso ao reino divino. Então, compare Gênesis capítulo 11, em que as pessoas construíram a Torre de Babel, ou Babilônia, para que por seus próprios poderes subissem ao nível divino de imunidade, sem terem que prestar conta a Deus. Ao acordar do sonho em que viu a escada que ligava a terra ao céu, Jacó disse: este é outro lugar, não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Gênesis capítulo 28, versículo 17. A casa de Deus aqui, querido, é a porta dos céus. Isto é o caminho de acesso ao reino divino. Jacó chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus, a porta dos céus. Em Betel, e a porta dos deuses, ou de Deus. Em Babilônia era
a maneira oposta de alcançar o reino divino. A escada de Jacó se originava no céu e foi revelada de cima por Deus, mas Babilônia, com suas torres e templos zigurates, foi construída por homens a partir da terra. Essas maneiras opostas representam caminhos caminho contrastante para a salvação. Maneiras opostas às coisas do Senhor. Então, essas maneiras opostas representam o caminho contrastante para a salvação, graça iniciada por Deus em contraste com as obras humanas. Toda religião verdadeira tem por base a humanidade, a humildade, modelo de Betel. Pela graça vocês são salvos mediante a fé, diz Paulo no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 9. Toda religião falsa, incluindo o legalismo e o humanismo secular, está apoiado no orgulhoso modelo de Babilônia. Para contrastar as duas abordagens, veja a parábola de Jesus acerca do fariseu e do publicano. Leia Lucas 18, versículo 9 e 14. Depois de passar alguns anos em um mosteiro, um compositor disse: "Eu não estou salvo." Qual era o problema dele? O que ele precisava conhecer sobre a salvação? Um excelente dia a todos na parte quarta. Quinta-feira, queridos, a lição de hoje tem como tema Vitória Final de Sião. Isaías capítulo 24 e 27, nós vamos ler. A palavra diz: após os oráculos contra as nações específicas em Isaías 13 a 23, Isaías 24 e 27 descreve em escala mundial a derrota culminante dos inimigos de Deus e a libertação do povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Porque as descrições da assolação da terra em Isaías 24 se parece com as descrições dos eventos ligados aos 1000 anos após a segunda vinda de Cristo, em Apocalipse capítulo 20, como em Isaías 13 e 14, aspectos da Babilônia literal se aplica também a poderes posteriores. E o rei de Babilônia representa a fusão de governantes humanos com a inteligência dominante por trás deles. O próprio Satanás, portanto, uma mensagem de que a Babilônia caiu em Isaías 21:9, poderá ser repetida. Então poderá ser repetida posteriormente em Apocalipse 14:8 e 18:2. E Satanás será finalmente destruído após a segunda vinda de Cristo, Apocalipse 20, versículo 10. Embora a destruição de Babilônia literal tenha sido um juízo, um julgamento, o dia do Senhor, Isaías 13, 6 a 9, outro grande e terrível dia do Senhor se aproxima, de acordo com Juízes. Semelhantemente, querido, diz a palavra em Isaías 24, a visão do profeta vai além das condições com as quais ele estava familiarizado até o tempo em que a lua ficará coroada de vergonha e o sol se envergonhará, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Isaías 24, 23. Isaías, evidentemente,
Pensou que a visão se aplicasse ou se aplicaria a Jerusalém que ele conhecia, mas o livro do Apocalipse explica que essa visão será na verdade cumprida na Nova Jerusalém, de acordo com Apocalipse capítulo 21, versículo 2. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar a claridade, pois a glória de Deus, queridos, iluminará. E o Cordeiro é a sua lâmpada, Apocalipse 21, 23. Deus realmente destrói os maus? Pergunta pra gente comentar aqui no canal EJS Arapiraca, viu? Compartilhem, comentem, nos ajude cada dia, meus queridos. Examine Isaías 28, 21, em que a obra de destruição é chamada de obra estranha. Ela é estranha porque ele não deseja realizá-la, Deus não deseja realizá-la, mas essa tarefa é uma ação ou um ato. De fato, o pecado carrega as sementes da autodestruição, de acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 15. Mas, visto que Deus tem o poder supremo sobre a vida e a morte, e que ele determina o tempo, o lugar e o modo da destruição final, Apocalipse 20, não tem sentido argumentar que ele, Deus, por fim acabará com a maldição do pecado de maneira passiva, simplesmente permitindo que causa e efeito sigam o seu curso natural, de maneira nenhuma. Queridos, a palavra do profeta Malaquias ou Zacarias diz que não restará nem raiz nem ramo, todo o mal será destruído nos finais dos tempos. Em Isaías 24, 27, vemos que não importa o sofrimento atual que nós estejamos passando, no fim de tudo, Deus e a sua bondade triunfará sobre o mal. O que fazer para alcançar essa vitória? Leia Provérbios 3, 5 a 7 e que Deus continue abençoando a vocês. Essa lição realmente ela foi muito boa. Graça e paz, te agradecemos, Senhor, por mais um estudo que aqui terminamos na Tua presença, que cada dia possamos aprender mais e mais desse livro maravilhoso, que é o livro de Isaías. Abençoe a todos que ouviram, que ouvem a Tua lição, em nome de Jesus. Amém.